Oliveira das Meias orgulha-se de ser uma terra aberta à cultura. Desde o teatro, variedades e cinema, nada faltou. Em 1855, abriu o Teatro Oliveirense, que se manteve em funcionamento até 1946, depois de várias intervenções. O encerramento deu-se com a projeção do filme A Vizinha do Lado, protagonizado pela atriz, que viveu em Oliveira das Meias, Madalena Soto. Oh, Maria! Maria, olha quem vem ali! Ai, a minha patroa! Olha-me só verdadeiro! Ainda no início do século XX, foi inaugurada outra sala de espetáculos, o Teatro Avenida. Apesar da bela arquitetura, as portas estiveram abertas durante poucos anos. Foi então que, em 1948, surgiu a Avenida Cine, um edifício capaz de albergar 900 pessoas e com uma programação regular de cinema, teatro e outros espetáculos. Na inauguração passou um homem do Ribatejo. Vamos desculpar, cá, outro momentozinho. Oh, homem, vê lá. O patrão há de desculpar, mas é que aqui me volto quando abre a boca. Ou entra mãos com saias neiras. Iniciada a década de 60, a sala é adquirida pelo imigrante oliveirense, José Ferreira Pinto. Supostamente para o requalificar. Quando chegou depois à conclusão que a requalificação, mesmo assim, ficava abaixo daquilo que ele entendia que era o conceito, até porque era alguém que já tinha estado nos Estados Unidos, vinha de fora, portanto tinha aqui uma mentalidade diferente. Queria, de facto, fazer uma sala que fosse marcante. A ideia era reabilitar o edifício, ampliar a área para a construção de café-restaurante, novos camarins para os artistas e casas de banho para o público. Esse sonho ganhou força quando, em 1964, surgiu um projeto da autoria do arquiteto Gaspar Domingos. O desenho mostra outra realidade que não aquela. Era preciso demolir o Avenida Cine e construir um novo edifício. Ele não tinha pedido nada de concreto, falou só fazer um cinema e eu arranjei um programa. Pronto, não é? Porque ele não tinha ideias nenhumas, a ideia dele era só arranjar alguma coisa para se entreter, para Oliveira das Meias se entreter, não é? Não houve assim nada de especial. As obras foram concluídas no final de 1968. O edifício foi batizado com o nome de Cineteatro Caracas, uma menção à cidade onde José Ferreira Pinto viveu e trabalhou. A ideia saiu, mas depois houve por cima da segunda ideia, a terceira ideia, não sei a quanto é que houve, porque havia necessidade, na verdade, de rematar, para mais que eu, embora já tivesse feito um cinema, não é? Mas há sempre necessidade de verificar as coisas, não é? Inclusivamente, tínhamos de ter cuidado não só com as resistências, mas principalmente com o som. O som nós tivemos que estudar devidamente, inclusivamente foi estudado, mesmo depois de já estar concluído a coisa, foi retificado o som. A inauguração ocorreu a 21 de dezembro, com a projeção do filme Flor Amarga. Histoire d'amour, film policier, western, pourquoi pas les trois à la fois? Le musicien. Esse dia foi de facto um dia enorme, de grande entusiasmo. Estava aqui a melhor nata de Oliveira das Meias. Nessa altura era Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Artur Barbosa. Agora, de facto, já na altura se estranhou, sendo isto um acontecimento tão sensível, não ter vindo, pelo menos, o Dr. Alvindo Reis, que era uma figura presente nos grandes momentos dos grandes meios. Opa, este é um mistério que ninguém hoje poderá esclarecer, porque já estão todos no céu. Não é? Olá, Sr. António, boa tarde. Boa tarde, amigo. Queria um bilhete para a tribuna, por favor. Mas para a tribuna já não há. Posso ainda ter para a primeira plateia e para a segunda. 15 escudos. Quer um então? Só um? Faz favor. Isto era preciso comprar bilhetes com 3 dias de antecedência.
Não sei, mas muitos milhares, então chegou a ser muitas vezes 691 lugares oficiais, mais uns suplementares e nem só, por isso chegou a ser muitas vezes quase 1000 pessoas, muitas vezes 700 sempre, muitas vezes, são muitas mil pessoas, muitas mil. Isto ao domingo à noite aqui à avenida, isto era uma feira de gente, de carros, enfim, esta casa marcou uma etapa na história de Oliveira das Meias. Infelizmente, quando fechou, marcou outra etapa. Uma apetência enorme, era o espetáculo número 1. Talvez houvesse tanta apetência pelo cinema como havia pelo futebol já naquela altura. E aqui em Oliveira, que foi sempre uma terra bastante ligada ao cinema, não digo no aspecto de fazer, mas de exploração de cinema, era um facto que as rotações esgotavam-se neste cinema e havia cinema quase de quinta, sábado e domingo, tanto com uma frequência bastante grande para uma terra como era, pequena. Não era muita gente, era bichas até lá fora, sempre. Até me partir aqui um vidro, uma ocasião partir aqui o vidro da bilheteira, a empurrar as pessoas a querer ser o primeiro, até abrir. Era sempre cheio. Eram sempre, embora eu fui sempre bilheteiro, mas éramos sempre 2 bilheteiros, nunca foi só um. O que for mudando, eu é que estive sempre, estive sempre de princípio a fim. Eu não exagerei, eu não sou capaz de exagerar mais do que isto. A Terra tinha 6.000 habitantes, mais ou menos. Nós tínhamos um cinéclube com 350 sócios. Isto representa uma percentagem bastante grande. O que motivava, portanto, uma aprendizagem do cinema, porque os filmes que eram mostrados eram de qualidade e ensinava-se cinema, as pessoas a ver cinema. Vieram aqui as melhores companhias de teatro. Havia um senhor que era o Sr. Abílio Santos, que era o homem que encomendava os filmes. Ele trazia sempre aqui os grandes filmes, apareciam aqui contemporaneamente com as grandes cidades, não é? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. E eu recordo perfeitamente que aqui nesta sala passavam-se os filmes às 9h30 da noite, os filmes normais, vamos chamar assim, e às 11 horas havia uma sessão extra com um filme que naturalmente era com outras imagens que não aquelas que estávamos habituados. É interessante porque muita gente estava à porta e quase que se escondia para entrar no cinema, porque eram películas que não eram muito normais para nós, principalmente porque não estava habituado. A seguir ou antes da catequese. Portanto, tínhamos o cuidado de conseguir gerir que os miúdos iam à catequese e iam ao cinema, ou iam ao cinema e posteriormente à catequese. E na altura havia uma série do Vasco Granja, que também passava todos os dias de manhã, e que publicitava os cinemas que exibiam filmes infantis. E nós tivemos a felicidade de conseguir uma cunha para pontualmente conseguir dizer que naquele dia ia haver um filme no Cinema Caracas. Pronto, isso permitia-nos aqui aumentar as afluências. Pronto. Olha, primeiro era uma curiosidade enorme, porque os filmes, alguns deles vinham transportados pelo caminho de ferro, e era preciso quase com uma furgonete para ir lá buscar, porque os 70mm, uma bobina de 70mm era um peso exagerado. E, na verdade, a imagem dos 70mm é perceptível pela largura aqui da bobina, o tamanho que era. Não havia aqui anamórficas nenhumas, porque o Cinemascope era um sistema que reduzia a imagem e depois na projeção alargava-a novamente. Aqui não, era diretamente sempre a mesma imagem. E nessa altura já era difícil, portanto, o que é que nós conseguíamos fazer? Conseguíamos trazer algumas peças de teatro, algumas peças de variedades, mas não passava muito disso. Portanto, conseguíamos aqui uma outra peça que estreava no Porto e vinha cá, mas situações pontuais, que se envolvem cinema e cultura, nomeadamente o meu avô, nomeadamente o meu tio e nomeadamente o meu pai. Portanto, aí numa fase posterior,
houve sempre aqui o intuito de valorizar a casa, de valorizar a terra, de valorizar a zona, de exibir filmes de qualidade. Eu acompanhei mais a parte da gestão agora, tenho aqui a parte familiar, portanto eu sou o neto do fundador e o meu tio, o Dr. Manuel Ferreira Pinto, fez parte aqui da gestão, portanto, e aqui merece uma palavra de homenagem pela positiva. E há aqui figuras interessantes, repara que era uma família. Há aqui o projecionista, é uma pessoa que esteve lá durante quase toda a sua vida. O bilheteiro era uma pessoa que esteve lá durante também 30 e tal anos. O próprio Augusto, que era o porteiro, também dedicou a sua vida ao cinema. Portanto, estamos a falar em gente que trabalhou por cabolice, evidente também por gosto e por necessidade, mas que gostava do cinema. Com a abertura da sala Estúdio Gemini 1, no final de 1982, a dinâmica de cinema foi perdendo no Cineteatro Caracas. O processo do Caracas é um processo, nessa altura, já complicado, porque estamos na década de 90, numa altura em que os cinemas começam também a atravessar dificuldades, o que significa que o Caracas acaba por fechar em 1993. Precisamente na altura que completava 25 anos desde a sua construção. Portanto, eu tenho aqui um sentimento também de alguma amargura, porque de facto participei na comissão de encerramento do cinema, que é sempre algo que nos marca, e que nos deixa alguma tristeza, mas que faz parte da viabilidade. Portanto, tínhamos que assumir aqui que o cinema se tinha tornado inviável e acabamos por assumir o encerramento da sala. Com a evolução dos tempos, procuramos outras alternativas. Uma delas passou pela instalação de um bingo, que seria colocado na parte superior, portanto no primeiro piso, e fazer uma pequena sala na plateia, que permitisse cinema, que permitisse seminários. O projeto avançou, conseguimos a aprovação, inclusive, mas depois entramos também com a crise dos bingos e das sociedades esportivas. Portanto, voltamos a falhar naquilo que era uma ideia a dar à sala. No final dos anos 90, esta sala era usada esporadicamente para um concerto, uma orquestra. Sei que a Câmara, na altura, fez acordos com a Filarmonia das Beiras e dava um concerto que ainda se mantém anualmente. Por vezes as bandas de música, por vezes algumas companhias de teatro de revista, etc. Continuou, mas era esporádico. Isto acontecia aqui esporadicamente, portanto a sala na prática era usada 4, 5, 6, 10 vezes por ano no máximo. Acabada a década, eu diria que talvez em 1999, talvez 2000, e somos abordados pela IURB, que na altura tinha feito algumas compras interessantes, nomeadamente o Coliseu, o Oita, portanto estava também numa fase de expansão. Deslocam-se ao Oliveira das Meias, gostam do espaço, o espaço estava mais ou menos bem conservado, fazem propostas e é nessa altura que nós contactamos a Câmara no sentido de lhes dar conhecimento que tínhamos uma parte interessada, que estava interessada na compra e que estávamos disponíveis para fazer o negócio, porque é um negócio, portanto, era o que era, independentemente de gostar ou não, e tínhamos que dar alguma solução ao espaço. E é nessa altura que a Câmara, se a memória não me falha, da parte do Sr. Ângelo Azevedo, se mostrou disponível para avaliar e fazer uma proposta. Em abril de 2003, a autarquia passou a ser a proprietária do Cineteatro Caracas. Mas aquilo que eu sei é que a Câmara queria muito que aquele imóvel não deixasse de ser cineteatro. Estava também em aberto a possibilidade de financiamento para o município poder fazer obras de reabilitação daquele imóvel através do Programa Operacional da Cultura e, portanto, juntaram-se as vontades e o grande problema que a Câmara teve na altura foi a compra daquele imóvel iria ser bastante cara comparativamente com o financiamento que a Câmara poderia ter para a remodelação do edifício. O dinheiro seria a fundo comunitário do FEDER e o máximo de valor que poderia ser comparticipado seriam 10% do total do investimento que era necessário fazer para reabilitar aquele espaço. Na altura, nós o que fizemos foi uma resenha
tudo aquilo que conseguimos encontrar cá dentro do projeto inicial e do desenvolvimento que ele teve para organizar um dossiê para entregar ao Ministro da Cultura, na altura, portanto, fazer ver da necessidade que havia de um poder público, neste caso local, ficar na posse de um equipamento cultural, o equipamento cultural mais importante do concelho. Tinha havido um programa nacional para a criação de redes de cineteatros, só que era preferencialmente destinado a capitais de distrito. Portanto, Oliveira das Meias sabia que não podia concorrer nesse programa e a única alternativa seria fundos comunitários. E foi o que se tentou. A chamada teia, que é feita em madeira, na altura era o que era a arquitetura daquele tempo. 50 anos já era uma tecnologia muito avançada, mesmo a nível de eletricidade. E estava tudo cheio de lâmpadas agarradas à madeira e cabos de aço, arames. Saíram aqui talvez 2 caminhonetas de entulho. No início do ano 2002, quando iniciámos o mandato, a casa estava como antes, portanto era usada esporadicamente, apenas por uma festa ou 2 por ano, praticamente, mas nós sentíamos que havia essa necessidade. Em Oliveira das Meias não havia atividades culturais significativas e, portanto, era preciso um espaço como este para isso, de forma regular. Por isso, tivemos logo a ideia de criar qualquer coisa que movimentasse durante vários fins de semana seguidos, sobretudo na época de inverno, e na época de fim de inverno, porque de inverno as pessoas ainda estão muito por casa, surgiu a ideia da primavera e, portanto, foi o ciclo da primavera e isso acabou por dar o nome de ciclo da primavera. Este palco também sofreu alguma adaptação porque estava pintado à cor da madeira, na cor amarela, e teve que ser linchado, teve que ser pintado de preto, assim como as paredes que estavam todas brancas e sujas. Também foram pintadas de preto devido à exigência de um espetáculo que passou por cá, da Teresa Guilherme, com o título da Partilha. Programámos uma série de eventos aqui nesta sala, eventos que tivessem uma diversidade grande, eventos que fossem virados para a música, para o teatro, para a dança sobretudo, e depois alternando artistas de nome nacional, artistas conceituados com valores daqui, associações, etc. Procurámos alternar, até porque desenvolver um programa exclusivo com nomes sonantes tinha um custo elevado e, portanto, a Câmara não estava disposta a fazer um investimento dessa maneira. Olá pessoal, Marco Horácio. Olha, Oliveira das Meias para sempre no meu coração. Tivemos aí no Cineteatro de Caracas um grande Levanta-te e Ri e a Rochinol Faduns, e queria desejar-vos umas boas obras, que cumpram o prazo, né? Que isto às vezes cumpriu os prazos, e que voltem revigorados, sempre com aquela mística que essa sala tem, e que nos convide para aí mais uma vez, ou 2, ou 3, ou 4, porque o Rochinol assim o exige, e portanto muitos beijinhos. Portanto, a ideia era criarmos ciclos de cinema temáticos, cinema não comercial, e que pontualmente ocorressem aqui no Cineteatro. Esse ciclo acabou por avançar, durou 2003, salvo erro, a 2006, e foi o primeiro ciclo de cinema foi uma pequena extensão do Fantasporto. Depois recordo-me que houve um ciclo de cinema brasileiro, houve também um ciclo de cinema francês, isto tudo em coordenação com a colaboração do Cineclube da Banca e do Dr. Costa Valente, que era e continua a ser o seu rosto mais visível. E tínhamos esse apoio também técnico, até na escolha dos filmes, nas propostas dos filmes, do Cineclube da Banca. É claro que, a certa altura, começámos a deparar-nos com alguns problemas ao nível das condições da sala. Mas isso não foi de imediato. A sala, quando foi adquirida, tinha ainda muito boas condições e, portanto, um ou outro defeito que tivesse, nós íamos resolvendo. Estou-me a lembrar que todas aquelas placas laterais começaram a levantar-se algumas e começámos a intervencionar, a colocar de novo as placas, a fazer pequenas melhorias. O próprio palco foi alargado, houve algumas melhorias significativas num ou outro aspecto, mas as estruturais, essas nunca lhe mexemos, porque tínhamos consciência que mais dia menos dia era preciso fazer uma intervenção de fundo e renovar completamente este espaço.
Um palco pode estar equipado com toda a mecânica, com todas as mobilidades para funcionar, mas há sempre algo de bricolagem que é preciso fazer para qualquer espetáculo. E aqui o grau de dificuldade é maior ainda porque as condições são muito limitadas, mas isto arranja-se sempre maneira de ponderar qualquer coisa que seja, nem que seja por uma pessoa subir e a descer, também já não é a primeira vez. Aos poucos, ao longo deste tempo, começámos a perceber que havia formas de não onerar significativamente a Câmara e desenvolver uma atividade grande, fazendo parcerias com os artistas, com as companhias, parcerias em que os artistas muitas vezes propunham-se, e chegámos a uma certa altura que começou a sentir-se a crise ao nível artístico também, e os artistas tinham necessidade de sair, já não tinham tantos convites a sair, portanto aceitaram a nossa proposta, vinham muitas vezes explorar a sala. Olá, estar num palco é sempre um prazer e em Oliveira das Meias não fugiu à regra. Sei que o Cineteatro Caracas completa 50 anos de existência e que em breve se vai renovar. Espero e desejo que no próximo espetáculo possa encontrar o mesmo carinho e simpatia de todos nós. Sempre vosso, Paulo Gonço. A Câmara Municipal foi sendo sensível para, à medida que os anos foram avançando, para ir melhorando o orçamento disponível para a programação no Cineteatro e temos feito desde aí ombreado, digamos, até com aquilo que vem sendo feito daqui na região. É casado? Tem saudades? Já tem filhos? De que idades? Só um? Sucessivamente foram adiando a remodelação porque, eu estou-me a lembrar que o primeiro estudo do Caracas começava a reduzir o número de lugares. Na altura eram cerca de 700 e o primeiro estudo já apontava para uma redução de 100 ou 200 lugares. E lembro-me que esse primeiro esboço, que foi a reunião de Câmara, foi muito discutido. Eu fui uma das pessoas que me bati desde o início para que a sala não fosse reduzida. E, portanto, haver uma dimensão grande na sala significava rentabilizá-la. Olá, eu sou o Joaquim Nicolau, sou ator. Não é por acaso que estou assim, e quero tirar o chapéu aos 50 anos da Sala de Teatro Caracas, em Oliveira das Meias. E quero-vos dizer que fui muito feliz aí nessa sala e espero continuar a ser. O meu muito obrigado. Viva a Sala de Teatro Caracas. 50 anos não é todos os dias, já está numa maturidade. E agora vamos esperar um outro ciclo de vida de mais de 50 anos. Até lá. Houve também a preocupação de aproveitarmos o espaço do foyer, aqui do foyer da tribuna, e foi a partir da altura decidimos também possibilitar que áreas como a pintura, a área artística, pudesse utilizar este espaço como área expositiva. E daí tem-se acontecido aqui já um conjunto vasto de exposições, quer de escultura, quer de pintura, como também já se fez este aproveitamento durante algum tempo para dar, entre aspas, palco aos jovens músicos da cidade e do concelho, e nessa altura proporcionamos durante 2 anos, 3 anos também, jam sessions, portanto, onde os jovens, de uma forma menos organizada, mas sabendo que naquele dia podiam se juntar neste espaço e darem aso à criatividade musical. 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Todas as pessoas que passam por aqui, todos os atores que passam por aqui, acham a acústica. Atualmente, uma boa acústica para se poder fazer teatro e projeção de voz, mesmo para chegar cá acima ao balcão. Excelente, pronto, e é isto. Vamos lá ver como é que funciona a casa vazia e como é que funciona a casa cheia. É um teatro carismático, é um teatro que tem um camarim lindíssimo, tem fotografias excelentes nesse camarim, porque o camarim é muito, tem personalidade, e às vezes nós, músicos, lembramos-nos também dos teatros pela envolvência. Eu lembro pessoalmente assim não é das mordomias e das coisas que, aliás, eu não quero, só quero água, mas é do aconchego. O Caracas é um teatro aconchegante.
E lembro do percurso do camarim até ao palco, do palco, daquela massa humana cheia, uma vez mais. E, portanto, antes que o Caracas fique careca, como eu, já tenho 58, vai haver uma requalificação. E, portanto, parabéns para esta iniciativa, que já tenho ouvido falar, e estou ansioso por voltar ao Caracas para Caracar. Meio século depois de ser inaugurada, a única sala de espetáculos da cidade ganha uma nova vida. Como manda a tradição em Oliveira de Azeméis, a cultura voltará a ter um palco da excelência. A Câmara adjudicou a consultoria a 2 especialistas na matéria das artes cênicas, chamemos-lhe assim, que nos ajudaram até a melhorar o próprio projeto de execução, porque conhecem muito bem o funcionamento de salas de espetáculos deste tipo, quer ao nível da direção técnica, quer ao nível da programação cultural, e, portanto, nós juntámos estas equipas todas e foi com o contributo de todas que se chegou a esta solução final. E, portanto, penso que hoje este projeto é melhor do que aquilo, penso eu e penso o Sr. Presidente da Câmara, que teve um empenhamento enorme, direto, no desenvolvimento deste projeto. Pensamos que temos uma solução melhor do que aquela que pensávamos ter no início, quando começámos com esta história. Eu tive como base para o conceito de arquitetura as minhas próprias memórias deste espaço, quando eu era criança. O meu irmão trazia muitas vezes a ver as matinés de cinema infantil e esses momentos eram mágicos. Ao examinar em pormenor as minhas memórias, a imagem mais presente era das cortinas do palco. Mesmo em sessões de cinema, as cortinas abriam. E nesse momento havia uma sensação mágica de ligação ao mundo de espetáculo, de fantasia. E essas memórias das cortinas como portal para a arte e para a fantasia tornaram-se o conceito do projeto. Mas em vez de limitar a ligação apenas ao palco, eu quis trazer o conceito das cortinas para as fachadas. E assim explorar a ideia de que todo o edifício seria uma celebração de arte e de espetáculo. No fundo, trazer esse manto para a fachada do edifício. A atual sala de espetáculos vai continuar a existir, vai ser modificada, mas vai continuar a existir no mesmo sítio, vai ser melhorada, mas no piso inferior, que hoje não está acessível ao público, vão passar a existir 2 espaços, um pequeno auditório para 150 espectadores e uma sala polivalente para 100 pessoas, que poderá funcionar também como sala de espetáculos, como apoio de camarim, se houver necessidade de muitos participantes estarem em palco. A intervenção arquitetónica divide-se em 3 vetores. Primeiro, foi a melhoria das condições técnicas, de segurança e de conforto das atuais instalações. Mais fugas de emergência, sanitários renovados, novos elevadores públicos e de cargas, maior espaçamento entre cadeiras, sistema de ar-condicionado e uma torre de palco aumentada para permitir mais variedade de espetáculos. O segundo ponto foi a criação de novas salas de espetáculos, dando um novo uso à cave existente, pude assim criar um segundo auditório, bem como uma sala polivalente. E no piso superior foi criado um novo café-concerto e há também uma área de exposições e zona administrativa. O terceiro ponto teve a ver com as fachadas do edifício e a dotação de uma linguagem arquitetónica contemporânea para não só as fachadas, mas também o interior do edifício. As fachadas são revestidas com painéis metálicos perfurados, com um padrão descortinados. Essa solução permite que o edifício existente, usar o edifício existente como base estrutural e criar um novo manto arquitetónico, que responde não só a um conceito artístico, mas também a aspectos práticos de construção e orçamento. A Câmara Municipal vai investir 4 milhões de euros na requalificação do edifício através de financiamento. As obras deverão ficar concluídas num prazo máximo de 18 meses. Mas no dia que esta casa for inaugurada a sua requalificação, será outra grande data da história do Oliveira de Azeméis. Essa requalificação, segundo penso e segundo leio, será virada para a cultura, portanto, terá um leque muito maior. Será, de facto, um grande centro de cultura em Oliveira de Azeméis.